Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, finalmente, eu vim contar um pouco pra vocês sobre a nossa mudança. Sim, a gente vai embora de Curitiba. E esse é um tópico muito sensível, porque assim, gente, a gente é apaixonado por Curitiba. Eu não gosto de frio, vocês sabem, mas Curitiba tem meu coração. E assim, sair de Curitiba pra qualquer outra cidade é puxado pra gente, assim. E tá sendo um processo não tão fácil. Tá sendo um processo de ressignificar, né, tudo que a gente viveu em Curitiba, enfim, no Rio Grande, pra vir morar mais pro interior, principalmente eu que sou uma pessoa muito ativa, muito acelerada. Mas vou contar mais pra vocês mais pra frente do vídeo, mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal e também já deixa seu like pra gente conseguir alcançar mais contas e mais inscritos aqui nesse canal. Então, sem mais enrolação, vamos pro que interessa, que é saber sobre essa mudança de Curitiba. Pegou muita gente de surpresa essa notícia que a gente vai mudar, né? Muita gente descobriu agora, né, que a gente tá essa semana aqui procurando casa, o apartamento, a gente não decidiu muito bem ainda, mas muita gente foi pego de surpresa. Algumas pessoas já sabiam, acho que até bastante gente já sabia que a gente mudaria, só que eu não queria abrir muito antes, porque ainda não era tão certo. Tanto que a gente começou a contar mesmo pro pessoal, se eu não me engano, foi no final de novembro do ano passado, porque até agosto era uma possibilidade que a gente iria visitar a cidade para ver se a gente gostava, o que a gente achava. Então a gente fez um tour de 3 dias nessa cidade antes de tomar realmente a decisão de mudar. E assim, a gente colocou muita coisa na balança, como sempre, toda vez que a gente muda, a gente coloca muita coisa pra gente tomar a decisão se a gente vai ou se a gente não vai. E dessa vez a gente estaria em São Paulo, que dá 5 horas e meia, 6 horas do Rio de carro. Então a gente estaria mais próximo da nossa família. Essa foi a principal decisão, era estar mais próximo dos nossos familiares no Rio, até então da minha mãe, dos meus sogros, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos. E aí, tanto que a gente ia contar essa notícia pra minha mãe em setembro, quando a gente fosse pra lá, né? Mas não deu tempo. E aí, então, eu liguei pra ela pra contar sobre o tour que a gente ia fazer lá, aqui, né? E aí ela falou, eu já tô orando pra que vocês pelo menos venham pra São Paulo, porque aí já é mais perto. E a minha mãe morria de medo de andar de avião, então pra ela, São Paulo pra vir de ônibus seria super fácil, né? Bem mais perto. Então ela já tava orando lá atrás. Antes ela já tinha falado, tinha sonhado que a gente ia morar mais perto dela. E aí quando eu liguei, ela contou desse sonho e falou que também estava orando pra que a gente, se fosse da vontade de Deus, pra gente vir morar aqui. Porque a gente ia dar mais perto, não sei o que, ia dar pra ela visitar, pra gente ir lá também. Enfim, então a gente falou isso para alguns familiares bem mais próximos, assim, minha mãe, minha sogra, meu sogro, algumas pessoas, alguns amigos bem próximos. Nem lembro se a gente abriu para os amigos, nem para os mais próximos, mas a gente já sabia ali em agosto que poderia acontecer. Como a visita só aconteceria em setembro, então a gente resguardou ali e não falou nada, até pra gente tomar uma decisão mesmo sem influência, né, externas. Mas ela já era uma decisão nossa que a gente queria estar mais próximo dos nossos familiares. Então, a gente fez o tour, gostamos da cidade, porque é uma cidade interior que não tem tanto cara de interior, que nem eu achava que ia ter carroças andando pela rua, cavalo, essas coisas assim. Não que eu não goste, mas eu sou uma pessoa muito urbana, né? Então, eu gosto de cidade grande. Então, isso me causaria um impacto, mas não foi essa a primeira impressão. Então, aí a gente decidiu, é isso, vamos fazer isso e vambora. E a gente tá vindo, a gente não veio ainda, mas praticamente foi isso. Então, a gente tá se mudando. Provavelmente no início de fevereiro a gente já traz tudo de vez e já fica aqui de vez. Então, tá sendo um processo, assim, muito cansativo pra mim, além de ser muito estressante, porque muitas coisas aqui são muito diferentes, principalmente pra quem tá vindo. Valor do aluguel, gente, é extremamente, assim, absurdo os valores de alguns lugares que a gente vê aqui. Porque assim, hoje a gente mora numa casa muito grande, muito boa, graças a Deus, em Curitiba, e a gente paga um valor ok. E aqui a gente vai pagar, não sei, o mesmo valor que a gente paga numa casa gigante lá, uma casa boa, nova, num apartamento. Um apartamento novo também, com uma estrutura boa, só que é um apartamento. Então, isso me choca um pouco, não consigo assimilar isso ainda. Mas é uma realidade bem diferente, assim, o custo de vida que é um pouco não, é bem mais alto, eu tenho achado.
Até as coisas simples. A gente foi tomar café esses dias, pão com ovo e uma fatia de queijo, acho que tava R$ 22 na padaria. Eu falei, e assim, uma padaria de bairro, tá? Não aquela padaria, aquelas confeitaria que eu gosto de ir com as minhas amigas. Não, é uma padaria, gente, é uma padaria que vende pão francês, sabe? Quentinho. E aí eu fiquei assim, não, gente, não é possível. Então, as coisas são um pouco mais elevadas de valor, assim. Mas a gente acredita que vai dar certo, até porque senão a gente não teria aceitado a proposta de vir. E profissionalmente também vai ser muito bom. Também a gente colocou isso na ponta do lápis, né, na balança. Então, profissionalmente, tanto pra mim quanto pro Matheus vai ser muito bom. Então, a gente optou por isso. E por conta de segurança, qualidade de vida, gente, eu tô ficando muito ofegante de falar. Isso que ainda estamos no 3º mês. Que é uma cidade muito segura, uma das cidades mais seguras do Brasil. Então, a gente tá bem de boa, assim, quanto a isso. E o Murilo também, quando a gente contou, gente, foi traumático quando a gente contou. A gente levou ele pra jantar no Coco Bambu, que é um dos restaurantes preferidos dele. E assim, a gente jantou e no final a gente falou que tinha notícia. E quando a gente deu a notícia, nossa, ele chorou, meio que tentou gritar, só que a gente controlou ele, falou que não ia, não queria ir, que não sei o quê. Mas ele tem aceitado, assim, graças a Deus, de uma forma bem pacífica. Ele, quando a gente falava sobre a nova cidade, ele já fechava a cara, não ficava tão feliz. Mas essa semana foi a primeira semana dele de adaptação na escola, ele tá super feliz, ele gostou da escola. Que era, eu acho que o nosso maior medo, porque, assim, eu e a Matheus, nós somos adultos, né? Então, a gente sabe o que tá fazendo, a gente assumiu o compromisso e a gente vai fazer dar certo. Agora, para uma criança, é muito mais difícil, né? A gente colocar essa carga numa criança. Então, a nossa maior preocupação era a adaptação do Murilo. E graças a Deus, pelo menos na escola, tem sido bem de boa, assim. E essa semana a gente tá aqui no hotel, então ele tem aproveitado também piscina, aí tem academia, aí a gente vai ali, vai aqui, o shopping aqui pertinho. Então a gente tá levando ele pra se distrair, pra conhecer a cidade também. A gente já levou ele no parque da criança, que é como se fosse um parque aquático gratuito da prefeitura, que vem muita gente pra cá nesse parque. Então, assim, ele já tá ficando bem feliz com as coisas que ele vai poder fazer aqui também. E pra mim, agora gestante, então tá sendo bem cansativo, porque eu tenho que pensar em tudo, né? A mulher acaba pensando, aqui é novo obstetra, onde eu vou fazer meu parto agora, onde vai ser um hospital, eu tenho que achar um médico que eu goste, então tudo meio que do zero, sabe? E aí vem chá revelação, que a gente não sabe ainda o que vai fazer, mas não sei se eu vou fazer no estúdio, se eu vou fazer. Queria fazer um chá de bebê com todo mundo, mas ainda não decidi. Provavelmente vai ser em Curitiba o chá de bebê, mas se puder fazer aqui, eu faço aqui, faço no Rio. Mas o chá revelação eu queria muito que fosse algo assim, com a minha família, sabe? Com os meus amigos mais próximos. Só que a gente não vai conseguir fazer isso agora por conta desse processo de mudança. Então é muita coisa. A gente também tá trabalhando, a gente não tá de férias, então a gente tem que saber organizar e conciliar as visitas em horário de almoço, depois do trabalho. Então tá cansativo só de falar, assim. Mas eu já sabia que janeiro seria uma correria, né? Intenso. Mas assim, eu tô entregando nas mãos de Deus, tô confiando. Tem dias que eu tenho ficado bem desanimada, assim, só de falar, às vezes eu fico cansada, só de pensar eu me canso também. Mas eu tenho pedido forças a Deus, pedido resiliência, paciência, que Ele esteja com a gente em todas as decisões que a gente tem tomado, que a gente vai tomar. E é isso, então, pra quem foi pego de surpresa, sim, a gente tá indo embora de Curitiba com o coração muito apertado, porque foi que nem eu falei com vocês, depois que a gente mora em Curitiba, depois quem conhece. A gente foi lá em 2018 em Curitiba, se eu não me engano, pela primeira vez, a gente já ficou encantada, a gente nunca imaginaria que a gente estaria morando lá. Então, depois que a gente tá morando agora, ia fazer 4 anos, é muito forte pra gente, porque é uma cidade que a gente ama, assim, ama demais. Mas é que nem eu falo, não é um adeus, pode ser um até logo, um até breve, mas não sei. Eu acho que pra sempre é muito tempo, né? Então não sei até quando que a gente fica aqui, se a gente volta para Curitiba, ou se tem outros desafios por aí, mas a gente entrega tudo nas mãos de Deus e a gente sabe que vai acontecer conforme tem que acontecer e confiante que Deus sempre tem o melhor pra gente. Então a gente tá muito confiante nisso. E tem gente achando que a gente já veio pra cá de vez. A gente não veio de vez, até porque eu não viria sem me despedir de tanta gente que eu amo, assim.
Então a gente vai ter um momento de despedida com os nossos amigos. E é muito importante até porque é um novo ciclo, então é um ciclo que precisa ser encerrado, né? Eu costumo falar que se eu não tiver um momento de despedida, parece que eu não me despedi. Parece que eu ainda vou ter alguma coisa lá que eu preciso voltar pra resolver. Então eu quero ter esse momento, a gente precisa ter esse momento também com os nossos amigos, com a nossa igreja. Então isso é muito importante pra gente. E é isso, gente. Então eu acredito que no máximo até final de fevereiro a gente já esteja aqui com tudo, morando de vez. O Murilo já tá na escola, né? Então ele já iniciou as atividades dele aqui como o novo cidadão da nova cidade. Então pra ele já deu início. Então a gente não vai demorar muito fazer isso por conta ele tem a escola aqui agora. Então a gente tem que resolver o mais rápido possível essas questões e principalmente achar a nossa casa, né? Ou apartamento, porque pelo que eu tenho visto assim, eu acho que vai ser apartamento. Mas porque eu tenho gostado de umas casas, mas quando a gente vai visitar, são casas um pouco mais antigas ou um pouco mais afastadas de onde ele estuda hoje. Então ficaria ruim um pouco a logística pra gente. Mas no mais é isso. Eu queria ter vindo aqui falar antes com vocês, mas por conta de toda a correria que vocês têm acompanhado lá no Instagram, não consegui. Mas eu espero que tenha esclarecido. Caso ficou alguma dúvida sobre a mudança e tudo mais, coloque aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, ou então me manda no direct que eu também respondo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!